Rebaixar o cabeçote aumenta a potência do motor? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Aqui é o seguinte, primeiro passo que a gente precisa entender aqui sobre cabeçote, tá? O que determina abaixar ou não o cabeçote? Quando a gente fala de rebaixar o cabeçote, a gente está falando... aqui tem uma base, certo? É a base onde fica a junta aqui do cabeçote, certo? Então nessa base aqui, quando a gente fala de rebaixar, é abaixar isso aqui, é abaixar essa face aqui, ó. Um exemplo aqui, vou fazer a medição por aqui, ó. Tenho ali 1,43. Então eu vou tirar meio milímetro, vai ficar com 0,90. Certo? Vai ficar com 0,90 a base aqui. Então, quando a gente fala de rebaixar, seria retirar na base aqui do cabeçote. Só que é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com essa parte de rebaixar o cabeçote, porque quando a gente fala de rebaixar o cabeçote, a gente está falando em alterar a taxa de compressão no motor, tá? Como assim, Otávio, alterar a taxa de compressão? E não só a taxa de compressão. Quando a gente fala de rebaixar cabeçote, ou até mesmo o cilindro, tá? Posso rebaixar aqui também no cilindro, ou até mesmo o cilindro, a gente está falando em alterar a taxa de compressão e também alterar, nesse caso, a altura de pistão. Ou seja, o meu pistão, a altura do pistão, se eu rebaixo, automaticamente eu vou modificar a altura do meu pistão aqui, no posicionamento dele aqui em PMS, certo? Eu vou aproximar as peças uma da outra caso eu faça o rebaixo, tá? Então a gente precisa entender que quando a gente faz o rebaixo, a gente está alterando a taxa de compressão do motor. Quando a gente altera a taxa de compressão, a gente precisa ter alguns conhecimentos para que eu não quebre o meu motor, tá? Primeiro risco de quebras em abaixar, fazer o rebaixo do cabeçote, tá? Quando eu faço o rebaixo do cabeçote, o primeiro risco que eu tenho é na taxa de compressão. Tá? Ela fica alta e eu usar um combustível com baixa octanagem, tá? Se você quer saber o que é octanagem, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você, tá? Então eu não respeito a octanagem, tem um combustível de baixa octanagem, o que vai fazer com que aconteça detonação e possível pré-ignição, o que vai literalmente quebrar o meu motor, certo? Então eu tenho o primeiro risco de quebras, que é a quesito de taxa de compressão alta e com combustível de baixa octanagem. Tá? Segundo ponto, como eu rebaixei, eu altero a altura do pistão. Por que eu alterei? O pistão ele está em PMS nessa posição. Aqui eu tenho o cilindro e aqui o cabeçote. Então eu tenho uma folga entre eles. Se eu rebaixo, eu vou aproximar o meu cabeçote. Se eu faço o rebaixo, eu aproximo aqui o cabeçote. Vou só colocar assim, ó. Eu aproximo ele mais aqui, ó. Aqui a gente tem uma área de squish. Certo? Então eu vou aproximar o meu pistão mais próximo. Se eu tirar no cilindro, eu aproximo mais o pistão porque ele ficava para baixo. Se eu rebaixo, ele é como se ele tivesse mais para cima, porque agora na realidade eu abaixei isso aqui. Então as peças elas ficaram mais próximas uma das outras, certo? Então quando uma peça fica mais próxima da outra, pode ocasionar em quebras. Como assim? Se eu tenho um pistão muito próximo no PMS, entre o cabeçote, pode ocasionar em quebras. Por que pode ocasionar em quebras? Porque as peças, em uma determinada rotação, tá? Quando o motor ele começa a aquecer, as peças tendem a se dilatar, certo? Vai acontecer uma pequena dilatação. Com essa pequena dilatação das peças, o pistão pode vir a bater aqui no cabeçote, certo? Quando o pistão ele bate no cabeçote, o risco de quebras é grande. Na proporção que ele bater, se for forte, vai quebrar. Se for pouco, talvez vai ficar pegando o pistão e futuramente vai quebrar o motor, certo? Você vai perder durabilidade nesse motor se estiver pegando pouco, certo? Então eu preciso ter uma folga entre o pistão em PMS e o cabeçote. Então eu tenho o risco do meu pistão bater aqui no cabeçote, tá? E o terceiro ponto é das válvulas pegarem no meu pistão, porque como eu abaixei o conjunto, as válvulas, dependendo se eu não tenho cavas no pistão, as válvulas podem vir a tocar na cabeça do pistão, certo? E dependendo da proporção com que as válvulas peguem, vai quebrar a válvula, vai fazer um estrago no motor, certo? Isso tudo é devido a alterar as alturas que eu tenho aqui. Certo? Se eu altero as alturas, eu tenho que fazer modificações no motor, tá?
A gente falou sobre alturas e taxa de compressão. Fazer o rebaixo aqui, eu estou priorizando aumentar a taxa de compressão do meu motor. Porque reduzindo, ou seja, rebaixando o cabeçote, rebaixando o cilindro, certo? Eu estou fazendo com que eu reduza o volume total do motor. Quando eu reduzo o volume total do motor, eu estou buscando aqui aumentar a taxa de compressão. Quando eu aumento a taxa de compressão, o que eu estou buscando? Eu estou buscando ter um aproveitamento energético maior do meu motor. Ou seja, eu estou colocando mais temperatura, certo? E mais pressão dentro do meu motor. Para que eu obtenha mais resultado, mais performance, mais potência, certo? Então, quando você rebaixa, você vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, então você vai ter um aproveitamento maior do combustível que você usa, certo? Só que tudo isso tem um limite, tá? Você aumenta a potência? Sim, você aumenta a potência do motor porque você alterou esses pontos. Só que, dependendo da proporção que você faça, você precisa de um combustível que resista, certo? A essa maior pressão e a essa maior temperatura e faça com que você tenha um aproveitamento térmico, certo? Porque o princípio do funcionamento do motor é transformar a energia térmica em energia mecânica. Então você vai ter um aproveitamento maior dessa energia térmica para transformar ela em energia mecânica, o que vai gerar potência para o seu motor, certo? Então quando você faz isso, você está alterando as configurações do seu motor, mas você tem que ficar atento ao combustível que você usa, certo? Porque senão você quebra o motor, que é o que eu mencionei pelo primeiro ponto, que é o combustível, o tipo de combustível que você usa, certo? E depois que você faz isso, um exemplo, eu fiz isso e acertei o combustível que eu vou usar. Você vai precisar fazer outros acertos, que são os acertos de altura do motor, altura de pistão, que foi o que eu mencionei, cavas de válvula, profundidade, certo? Você fazendo esses acertos, beleza, você vai ter resultado no motor, certo? Mas não adianta simplesmente eu pegar e rebaixar aqui. Para você chegar e rebaixar, você precisa entender sobre taxa de compressão e sobre os cálculos da taxa de compressão. Assim você vai fazer as medições corretas, certo? Tanto do cilindro aqui, certo? Pistão, cabeçote, assim você vai ter o volume total e você consegue calcular a taxa de compressão. Depois que você calcula a taxa de compressão, você vai conseguir alterar a taxa de compressão do seu motor, certo? Eu vou deixar aqui embaixo um link onde eu ensino passo a passo todos esses cálculos, tá? Em um PDF em um guia completo de taxa de compressão, de acerto de taxa de compressão. Nesse guia eu vou ensinar, certo? A fazer o acerto da taxa de compressão, a medição, certo? Eu vou mostrar como que você faz através desse PDF, como que você faz as medições e como você faz os cálculos para alteração da taxa de compressão, combustíveis que são específicos para a taxa de compressão, para você trazer mais potência e performance para o seu motor, beleza? Porque você tem que ficar atento nesses pontos que eu estou mencionando aqui para vocês, que é o seguinte, quando você rebaixa simplesmente o cabeçote, você pode trazer um resultado, eu já abaixei meu cabeçote, não tive problema e tive resultado. Sim, você pode ter resultado fazendo isso, só que a chance de quebrar é muito grande. Por quê? Porque você não fez as conferências que você precisa. Talvez você fez ali, mandou tirar meio milímetro. Talvez a taxa ficou com 10, beleza. Para rodar com gasolina é tranquilo. Vou até ter um resultado melhor no meu motor. Mas às vezes eu tirei meio milímetro e a taxa ficou com 12 e eu vou rodar com gasolina. Nesse caso eu vou quebrar o meu motor, certo? A não ser que você use uma gasolina com maior octanagem, que seria uma Podium, certo? Então você tem que ficar atento nesses pontos. Rebaixar. Você está alterando taxa de compressão do motor, porque você está alterando a capacidade, o volume aqui da taxa de compressão, certo? Você está reduzindo o volume para aumentar a taxa de compressão. Nesse caso, você vai extrair mais resultado devido ao que eu mencionei para vocês. Só que você precisa fazer o acerto, certo? Você faz o acerto da taxa de compressão. Assim, você vai conseguir identificar quanto você tem que tirar. Às vezes, meio milímetro, você chegou a 10 de taxa. Às vezes, 1 milímetro, você chegou a 12 de taxa. Às vezes, meio 0,7, você chega com 10,5 de taxa, certo? Então, você vai identificar com exatidão o quanto você precisa retirar ou no cabeçote ou aqui no cilindro, certo? Outro fator também, se eu retiro muito, por exemplo, vim aqui,
para subir muito a taxa de compressão, retirei muito. A corrente de comando, ela pode ficar frouxa, porque ela fica grande, você abaixou, então a altura dela, ela foi determinada para uma determinada altura. Só que quando você abaixa, ela vai ficar frouxa. Mesmo tirando ela, pode ser que você tenha uma certa dificuldade. Nesse caso, você vai precisar usar um pistão diferente para você aumentar a taxa de compressão, usar outros fatores para aumentar essa taxa de compressão. Tá? Sobre pistões, a gente também tem um vídeo aqui na página, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para você, beleza? Então, aumentar, essa pergunta, ela se dá o seguinte: aumentar, rebaixar o cabeçote, aumenta a potência? Sim, você vai ter um maior aproveitamento térmico do combustível que você está usando, certo? E uma maior pressão, que vai gerar mais giro, mais torque no motor. Então você aumenta a performance do motor, mas você precisa ter um combustível certo, ter as alturas corretas aqui, porque senão você tem um risco muito grande de quebras nesse motor que você faça isso, beleza? Então, quando for fazer esse procedimento, tem um conhecimento ali de chegar e fazer na medida certa. Se você abaixar na medida certa, é resultado garantido. Então, rebaixar no cabeçote ou no cilindro, sim, vai trazer potência para o seu motor, desde que você faça dentro dos cálculos, certo? Quando você faz avulso, isso é um tiro no escuro. Pode ficar muito bom, mas também pode dar muito ruim. Às vezes, seu amigo foi lá e rebaixou 1 milímetro no motor dele, no cabeçote dele, ficou muito top. Ele foi lá e falou: eu fiz com 1 milímetro, vai lá e rebaixa. Aí você vai lá e rebaixa com 1 milímetro, o motor quebra. Tá? Por que isso acontece? Questão de volume, talvez o volume do seu motor é diferente do dele, o seu motor já foi alterado alguns fatores nele, certo? Então é um tiro no escuro. Para você não ser um tiro no escuro, se você tiver o conhecimento dos cálculos, você vai executar da maneira correta para ter mais resultado nesse motor, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente posta aqui no nosso canal. E comenta aqui embaixo também qual foi a sua experiência a rebaixar o cabeçote ou cilindro, que vai ser um prazer estar vendo o seu comentário aqui. E não esquece também que eu vou deixar aqui embaixo o link desse e-book, ou seja, desse guia completo de acerto de taxa de compressão, tá? Vai ser um guia que vai te dar o passo a passo para você acertar a taxa de compressão, para não ser um tiro no escuro e fazer o acerto para obter a performance no seu motor, beleza? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.